Olá a vocês todos. Estamos juntos novamente. É sempre muito agradável estar aqui nas nossas costumeiras gravações, nos episódios apresentados toda semana. Esperamos que esses episódios, esses comentários estejam sendo muito úteis para vocês. Para nós é um exercício de aprendizado, porque nós lemos o capítulo, relemos, procuramos situar os pontos mais expressivos para destacar aqui. Não dispensando, é claro, a leitura daqueles que assistem do capítulo na íntegra, porque nós usamos a média de 30 minutos e não dá para colocar tudo em 30 minutos. Como é o caso de hoje, do capítulo 7, que tem o título de Socorro Espiritual, e que nós vamos apresentar através de 2 episódios, como temos feito nos últimos episódios, dada a extensão dos capítulos e a importância deles. Então, nós estamos hoje no episódio 8A, capítulo 7, com o título Socorro Espiritual. Sejam, pois, todos bem-vindos. Vamos nos lembrar que na semana passada, no episódio anterior, que também se refere ao capítulo anterior, nós presenciamos a cena de André e Alexandre na casa de Cecília, que espírito nobre amparava o marido ainda em dificuldade. E depois que os espíritos se retiraram, Alexandre perguntou se André poderia dispor de mais tempo para outros serviços, porque haveria mais serviço pela frente. E aí eles já estavam caminhando para a via pública, saindo da casa, e André aceitou, é claro, posso dispor de mais tempo. Porque André, né, Américo, ele não perde tempo de aprender. Ele era muito interessado nas instruções que Alexandre transmitia. Mas também não é para menos, né? Um espírito dessa experiência, como Alexandre, inclusive com experiências médicas, e ele, André, médico, vindo do planeta e se surpreendendo a cada experiência, para ele é um tesouro conviver com Alexandre. Sem dúvida. Nossas saudações a todos. E o André aceita realmente. Ele tem compromissos lá em nosso lar, ele tem tarefas a desenvolver, ele não diz quais, mas está em regime de aprendizado junto ao Centro Espírita, que tem o Alexandre como responsável espiritual e acompanha o Alexandre quando é possível. E o próprio Alexandre agora fez o convite a ele e ele aceitou. Ele vai se dirigir a uma casa e atender uma pessoa que não está bem. E vamos ver na continuidade o que acontece no texto. Pois é, e André vai observar aqui no começo do capítulo que aquelas entidades perturbadas ainda estavam à porta, dando a ideia de que esperavam uma brecha, uma fresta para entrar. Mas Alexandre prosseguia na palestra. E eles andavam, e André registra aqui até com certo peculiarmente, quase passo a passo quando estava encarnado. É muito engraçado isso. E estavam nos primeiros minutos da madrugada. Novamente, uma informação aqui que indica que os espíritos trabalham muito durante a madrugada, enquanto os encarnados dormem. E ele vai dizer que os transeuntes desencarnados eram em grande número. A maioria de natureza inferior, trajava roupa escura, e de espaço em espaço eles eram defrontados por grupos luminosos que passavam céleres trabalhando, novamente mostrando o trabalho intenso que há durante a madrugada no plano espiritual em favor dos encarnados que estão parcialmente desligados do corpo pelo fenômeno do sono e também para os desencarnados que ali estão envolvidos com os encarnados. E o Alexandre vai destacar que sempre há tarefas. Há um volume muito grande, como o Américo sempre destaca aqui, serviço é que não falta. Então, havia sempre tarefas a fazer em auxílio aos irmãos da crosta. E aqui, né, Américo, eu faço questão de lembrar novamente, o que me causa grande impacto e admiração é esse trabalho anônimo, que a gente não vê, invisível aos nossos olhos, e anônimo. E Alexandre destaca, né, que, na maior parte das vezes, é mais eficiente o concurso à noite,
quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos da nossa cooperação. Olha que detalhe importante que a gente também não para pensar. Esses recursos de nossa cooperação a que ele se refere são exatamente os fluidos que eles podem oferecer, até mesmo usando recursos da natureza, como fez Narcisa lá em Nosso Lar, para ajudar o marido de Zélia, né, que era a antiga esposa do André Luiz, usando recursos de fluidos das mangueiras e dos eucaliptos e aplicando-os às narinas e ao tórax do paciente. Então, os recursos fluídicos, eles são atacados também pelo sol. Então, fazer o atendimento a casos como esse que nós vamos ver hoje durante o dia é mais complicado. É claro que o sujeito está dentro de casa e o sol nem sempre bate dentro de casa como deveria, atrapalhando. Mas só para mostrar que recolher fluidos da natureza quando o sol está alto, ele realmente atrapalha. Por outro lado, o magnetismo lunar tem uma outra função. Nós vamos ver isso ainda nesse livro. O magnetismo lunar, ele ajuda esse mecanismo, não? Mas também atrapalha. Então, quem não está bem de saúde à noite, por exemplo, mesmo que tenha ficado com o nariz escorrendo durante o dia, à noite piora. Por quê? Porque o magnetismo lunar favorece também os fluidos negativos. E quando a pessoa está bem e vai se deitar, o magnetismo lunar aproveita e contribui para o sujeito ter uma experiência noturna melhor. Então, é um mecanismo de gato e rato aí que precisa controlar. Então, os espíritos preferem ajudar as pessoas durante a madrugada. Isso nos faz recordar comentários anteriores, oportunos, em que nós falamos dos raios e ondas que nos atingem diariamente, inclusive os raios solares, os raios, aí a vibração lunar, quer dizer, a vibração e influência de todo lado. Mas eles não tinham terminado essa conversa aí tão boa quando se aproximou deles uma velhinha bastante simpática, de chamada Justina. Foi a saudação que Alexandre dirigiu àquela senhora que o procurava. E aquela entidade com o nome Justina, uma velhinha, aparência de velha simpática, ela demonstrava muita inquietude e foi logo explicando: tenho necessidade de seu auxílio urgente e vim te procurar, desculpe-me. E antes que o instrutor pudesse tentar descobrir o motivo da aflição e do pedido de auxílio urgente, ela já afirmou: meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. E Alexandre, com toda a sua perspicácia, adivinha o que se passa. Quando eu visitei no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Nós temos aqui um caso de perturbação física, vejam, perturbações circulatórias, e Justina confirmou, é isso mesmo. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar de bom coração. Bom, Américo, nós temos um quadro bem característico humano aí, uma pessoa de hábitos indisciplinados, mas de bom coração. Tem muita gente assim, né? Tem muita gente que se porta, pessoa espontânea, pessoa tem boa vontade, mas os pensamentos são confusos, indisciplinados. Isso acontece com muitos de nós. Muitos de nós, muitas vezes, nos portamos assim. É de se perguntar quantas vezes nós não tivemos com preocupações descabidas, angústias, né? É o caso do Antônio, filho da dona Justina, que está encarnado, já tem idade, e levou essas preocupações e as criações mentais correspondentes que se transformaram em verdadeiras torturas agora. Isso está provocando no cérebro o risco e a ameaça de um AVC, o derramamento de sangue no cérebro, o que poderia levá-lo à morte muito rapidamente. E a Justina percebe isso. Ela já consegue reconhecer o problema, mas não tem condições de ajudá-lo.
Então, foi procurar um espírito que tem experiência para poder fazer alguma coisa, né? Pois é, Américo, você citou um fato muito importante, porque nem sempre a gente se recolhe para dormir com o coração sereno, equilibrado. Normalmente, muitos de nós carregamos preocupações e aflições que a gente não tem nem como dimensionar isso, tendo em vista o cotidiano bem tumultuado dos nossos dias. E a pessoa que vai dormir com essas preocupações, ou ela não dorme, o excesso de preocupações, ou se dorme, tem pesadelos, não tem um sono tranquilo, e o corpo sente isso. O corpo precisa de repouso, precisa recuperar-se dessas energias. Tanto é que você citou aí, como está aqui, ele está sob ameaça de um quadro que impossibilitará, talvez, a sua permanência no corpo. Mas a mãe, a Justina, que está desencarnada, diz para o Alexandre que o filho dela necessita de mais alguns dias na Terra. Olha o pedido da mãe, eu preciso de pelo menos 2 meses, diz o Espírito. Se eu tiver mais 2 meses, conseguirei, indiretamente, que ele solucione os problemas que afetam a sua vida e a paz da família. E acrescenta, sua autoridade pode nos auxiliar. Vejam que eles eram conhecidos, ela tinha mérito para buscá-los, né? Alexandre tem se mostrado uma pessoa um espírito muito acessível, um espírito bondoso. Ela até qualifica esse detalhe, dizendo que o seu coração edificado em Cristo permanece em condições de nos fazer grande bem. E o Alexandre, com a sua percepção, ele falou, a caminho, não temos tempo a perder, não temos um segundo a perder, porque realmente ele conhecia o quadro, naturalmente, que a sua visão espiritual, diante dos detalhes trazidos pela mãe desencarnada, realmente indicava essa necessidade. E aí, daí a poucos instantes, André e Alexandre penetravam numa residência confortável. Aí eles deixaram de ir passo a passo. Devem ter saído volitando. Pois é, essa foi boa. Essa foi boa, lembrou bem. Ó, rapidinho. Rapidinho. Diante da urgência, é por isso que os espíritos, durante a madrugada, conseguem fazer vários trabalhos. Equipes únicas, por exemplo, atendem várias necessidades durante a madrugada, porque se deslocam com a velocidade do pensamento. Mais à frente, nós vamos citar um caso, e depois a gente explica melhor onde a gente leu isso a respeito, né? Mas aqui, logo que entraram lá na casa do Antônio, eles perceberam que ele estava fora do corpo, né? O estado era pré-agônico, então ele estava fora do corpo, o corpo tinha muita dificuldade de se mover, o perispírito também tinha dificuldade de se mover, a respiração estava muito difícil, então eram os sinais do arteriosclerótico adiantado, né? E ele já tinha próximo de 70 anos, e o quadro era realmente difícil, e o Alexandre teve que agir muito rapidamente. A alma dele estava confusa, né? Não sabia exatamente o que estava acontecendo, estava praticamente fora do corpo, quase que totalmente exteriorizado, como o próprio André cita, e situação muito difícil. Se demorar muito para atender, ele pode ter um AVC. Érico, você citou o detalhe aqui, Antônio, que é o personagem, era próximo dos 70 anos, né? Os dois protagonistas aqui que comentam os episódios também estão próximos dos 70 anos. E muitos dos nossos telespectadores aqui se situam nessa faixa etária, em torno dos 60 daí para frente. É muito interessante esse detalhe. Então, tem alguma coisa a ver com a gente essa história aqui. É interessante que o Alexandre vai tocar o cérebro perispiritual, né? Mostrando a todos nós que o perispírito é uma estrutura com órgãos internos. Mais à frente, ele vai dizer que ele precisava da cooperação do Antônio. Então, ele se aproxima do Antônio desligado do corpo e vai dizer a ele, mantenha-se vigilante. O Antônio não entendeu muito aquilo, mas, de certa forma, abriu os olhos fora do invólucro de carne. Ou seja, ele estava de olho fechado no corpo denso, deitado, e estava de olho fechado também
fora do corpo, mas fora do corpo ele abre o olho como se registrasse que ele tinha que fazer alguma coisa, estar atento, né, para que mantivesse a circulação atenta, né? Qualquer problema, se ele descuida e fica preocupado nos pensamentos confusos, ele poderia acelerar o processo. Então, esse alerta do Alexandre o fez ficar atento, e isso vai ajudar na cooperação de Alexandre. E com a atenção que ele conseguiu despertar no Antônio, o Alexandre acrescenta: você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Américo, aqui está uma situação que a gente nunca pensa. As preocupações excessivas de Antônio criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Ele estava prestes a ter uma trombose cerebral, fruto desse excesso de preocupações, que a gente vê muitos casos de AVC que ocorrem. Quantos não são os casos decorrentes dessa tortura psicológica que imprimimos em nós mesmos pelo excesso de aflição, pelo excesso de preocupação? É uma situação muito grave. Esse detalhe aqui citado pelo livro, na fala de Alexandre, faz a gente pensar um pouco, merece de nós uma atenção para não nos prendermos tanto como se estivéssemos acorrentados às preocupações normais da vida. É claro que nós não vamos negligenciar as preocupações ou as providências, mas veja um detalhe, né? Olha, as preocupações desorganizaram o cérebro. É curioso, porque isso às vezes vem da infância, viu, Orson? Tem Sim. pessoas que são preocupadas o tempo todo, e tem outras que não estão nem aí com o andor, como a gente costuma dizer. E vem daquela educação que aquelas mães preocupadas, por exemplo, não deixam a criança fazer nada, com medo de que elas caiam, de que elas se acidentam. É claro que isso nós precisamos ter, mas tem mãe que exagera, tem pai que exagera. E tem pai que não faz nada, né? Deixa para lá e a criança que se vire. O ideal é a gente estabelecer um meio termo. É difícil, eu sei, é fácil falar, mas se nós não fizermos isso, a gente corre o risco de, aos 70 anos, ter um AVC por excesso de preocupação, para mostrar como é que pensamento influi na possibilidade de morte quando a circulação já não é tão boa quanto nos 20 anos. O meio termo que você cita, ele é muito importante nesse contexto. Nós temos dois extremos aí, né? O excesso e a negligência. Nós temos que administrar isso, porque preocupações, dificuldades, todos temos de variada natureza. Diariamente, às vezes, muitos problemas e muito tumulto no mesmo dia. Mas essa lição aqui é para nós, para preservarmos o corpo, a saúde física, dadas as tarefas que todos estamos envolvidos. Então, a responsabilidade também com as aflições mentais. E o Antônio, diante dessa observação de Alexandre, não respondeu. E André observa que ele compreender a advertência dentro dele, nas forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. E aí o Alexandre inicia o que André chama de complicadas operações magnéticas, ministrando energias novas à espinha dorsal. E decorridos alguns instantes, colocou a mão ao longo do fígado e mais tarde, demorando-a no cérebro físico, bem à altura da zona motora. Você tem uma frase aí, tem uma ilustração, perdão, com o cérebro físico e a zona motora. Então, essa região motora é como se fosse uma tiara, né? Nessa região meio do cérebro, de um lado e do outro. Essa região do lado esquerdo controla o lado direito. A região do lado direito controla o esquerdo. O cérebro é espelhado para o controle neuronal. E essa região a que ele faz referência, nós mostramos aí no desenho, para ilustrar aonde ele está agindo na região cerebral. Só que ele está agindo com uma capacidade de visão que nós não temos aqui na Terra.
E ele consegue enxergar dentro do cérebro e localizar a área que estava correndo risco de uma apoplexia, que é um derramamento de sangue nessa região. E ele está preocupado com isso. Então, ele vai direto ao ponto, mas ele sabe identificar onde está havendo a possibilidade de vazamento, né? Como se fosse um encanador sofisticado, que soubesse onde é que está passando o cano. Né? Porque imagine aquele monte de fiozinho, que é um cano de sangue, né, passando no cérebro. Como é que a gente vai identificar? Os médicos da Terra têm dificuldade até hoje, mesmo com instrumentos. Mas um espírito tem essa visão de raio-x. Aliás, já contamos aqui de uma mulher que está ainda encarnada, uma russa, Natasha Denkina, que ela enxerga dentro do corpo, sem usar aparelho, com os olhos normais. Imagino que ela deva se concentrar para fazer isso, é claro, mas ela enxerga dentro da pessoa. E conhecemos uma pessoa que trabalhou numa sala de passe que recebia do espírito que comandava as instruções uma contribuição magnética na vista para que ela enxergasse dentro do cérebro também. E estava encarnada, a pessoa estava encarnada, ela viu o espírito falou, vou mostrar para você como é que nós trabalhamos. Colocou a mão no frontal e dali a pouco ela começou a enxergar dentro do cérebro. Né? E, se quiserem, depois a gente pode contar um pouco mais dessa história, que é muito bonita. Américo, eu estou pensando aqui também que o Alexandre, com essa facilidade, como você usou a expressão, verificar dentro do cérebro, localizar o caminho de sangue que está passando lá, ele tem aquilo que a gente faz no celular, que aumenta a imagem. Né? A gente clica na imagem e aumenta para ver. Só que o Alexandre não precisa fazer isso, bicho. Ele aumenta naturalmente. Que coisa interessante, né, rapaz? E essa história que você gostaria de contar, você acha oportuno contar hoje ou deixaremos para uma próxima oportunidade? Acho que a gente pode contar agora. Então, a criança que estava sendo tratada pelo passe, na câmara de passe, ela estava com uma região em que os neurônios não transmitiam uma informação. O que a criança tinha? Ela tinha convulsão. E o que é convulsão? É que um impulso eletroquímico vem numa certa direção e tem que passar para o neurônio seguinte. Mas eles não se tocam. A energia tem que pular de um neurônio para outro. E, ao fazer isso, ou melhor, ao estar lesada aquela região, o que acontece? A energia não salta, então ela vai acumulando. E vai acumulando, acumula. Quando acumula muito, ela explode. E a criança tem aquela convulsão, perde o rumo, pode até cair, então é preciso segurar a criança, porque ela perde o controle motor. Mas, passado alguns instantes, aquela explosão de energia eletroquímica passa. Então, o que fazia um espírito? O médium me disse que ele tinha uma ponteira muito longa, muito fina, e ele encostava nessa região onde havia a lesão. E a energia vinha e passava. Vinha outro impulso elétrico e passava. Vinha outro e passava. E com isso, no tratamento de passe, olha só, a gente pensa que os espíritos só dão passe com a mão. Ele estava usando um instrumento para facilitar a passagem da energia eletroquímica. E com o tratamento, aquilo resolveu o problema da criança. É claro que não foi no primeiro dia, porque era preciso repetir essa operação um certo número de vezes. Por isso que o processo de cura, como diz o nome, é processo. O processo começa hoje e pode terminar daqui a algum tempo. E a criança realmente melhorou. E a pessoa nos contou exatamente isso, que ela via a energia vindo, quer dizer, ela também teve essa ampliação que era preciso ter para enxergar, né? Porque dentro do cérebro aquilo é minúsculo, né? As veias cerebrais são minúsculas. E essa pessoa teve essa visão ampliada também. É muito interessante essa história. Você contando essa história e a gente lendo aqui o texto de André, no capítulo que estamos vendo hoje,
a gente verifica que os recursos do plano espiritual são muito mais intensos e extensos do que os nossos. Nós dependemos de aparelhos, né? E os espíritos são capazes de fazer isso com a mente, com a ampliação da imagem, por exemplo, no exemplo dado aí, ou a transmissão da imagem para que o médium veja igualmente, que aqui nós não estamos tendo um médium, né? Aqui os dois espíritos estão lá, eles estão fazendo a ocorrência e atendendo, né? Mas, quantos casos como esse que você contou? Nós vamos ter um caso interessante aqui na sequência, né? Porque o Alexandre pede para que André se mantenha em prece, cooperando. E o Alexandre informa para André que convocará alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar naquele atendimento. E ainda acentua: o grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Quer dizer, é um outro grupo de amigos espirituais trabalhando em favor desses atendimentos. E aí, dito isso, Alexandre assumiu uma atitude de profunda concentração de pensamento. Está mandando o WhatsApp para Francisco. O WhatsApp mental. Não passou mais de um minuto, Américo, e uma pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetrou o recinto da casa de Antônio em religioso silêncio. Olha que interessante, em menos de um minuto, 8 espíritos ali estavam presentes, convocados pelo Alexandre. Quer dizer, nem sabíamos onde eles estavam trabalhando, sabe-se lá, se próximo, se distante, em que região. No entanto, imediatamente, é muito interessante pensar nisso. O Alexandre devia saber que essa equipe estava em serviço durante a madrugada. Simplesmente ligou o celular da mente e acionou o WhatsApp, como você disse, né? E outro detalhe, né, Américo? Outro detalhe, eles não deviam estar em atendimento naquele momento em que Alexandre convocou, porque tem um grupo de 8, é um grupo grande, expressivo, né? Então, talvez estivesse no trânsito aí entre um, até isso ele é capaz de identificar, né? Exatamente, porque se eles estivessem trabalhando, né, talvez só o Francisco se deslocasse, né? Mas não, veio a equipe toda, você lembrou bem, sinal que a equipe estava em trânsito nos atendimentos. Mas aí eu me lembrei, Orson, de uma coisa muito interessante que a gente leu no livro Sinfonias Inacabadas, Belíssima obra. escrito por Rosemary Brown. A médium que psicografava partituras musicais. E, às vezes, tocava ao piano com a influência dos espíritos e ia escrevendo na pauta por conta própria. Havia essas duas formas de registrar a música que vinha do além. E o Liszt era o espírito responsável, né? Eu costumo brincar que o Liszt está para Emmanuel, assim como Rosemary Brown está para Chico Xavier. O Liszt era o chefe dos compositores que iriam se comunicar, ou que iam se comunicar, e se comunicaram, porque ela já desencarnou, essa tarefa já está encerrada, e, é claro, deve ter repercussões que nós vamos ver mais à frente. Recentemente, inclusive, fizemos uma live juntos com um estudioso das obras de Rosemary Brown. Você vai encontrar aqui uma legenda com o título da entrevista que fizemos com esse especialista musical, e foi muito produtiva a live. Essa legenda que aí está é como você vai pesquisar no YouTube. Mas então, eu estava contando a história de que a Rosemary nem sempre estava em casa. Ela tinha que fazer compras, né? Era uma pessoa pobre, tinha filhos, precisava comprar diariamente para não estocar, acho que ela não tinha nem geladeira na época, né? Então precisava comprar tudo fresquinho, né? E uma vez ela estava fora de casa e o Liszt apareceu, porque ela estava com dificuldade de fazer as contas. Ela não tinha dinheiro suficiente para passar no caixa e não tinha calculadora, né? Isso foi lá pelos anos 60 e tal. E ela pediu ajuda do Liszt, né? E o Liszt aparece lá, mas ela estava no mercado, ela não estava na casa dela. E ela pergunta para o Liszt, o compositor Liszt, né? E escuta, como é que você me achou aqui? Não, é só pensar em você. Mas por que você não foi para minha casa? Não, quando eu quero achar você, eu penso em você, eu desloco exatamente para onde você está. Se você estivesse em casa, eu iria para sua casa. Olha só, o pensamento dirige
ele dá a direção do Waze para o espírito se deslocar rápido, Na hora. exatamente para encontrar a pessoa. Se ele pensa na casa da Rosemary, ele vai para a casa dela, mas como ele dirigiu o pensamento para ela, ele achou no meio da multidão no mercado. Aí ele fez as contas para ver se ela tinha o total em dinheiro na mão, né? Falou, olha, está sobrando aí uns centavos de libra aí, não tem problema nenhum, está tudo certo. Que coisa, né? Você contando esse caso aí da Rosemary Brown, a gente se lembra dos inúmeros casos de preces feitas às equipes coordenadas pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né, que movimenta grande número de espíritos em atendimento às preces que lhes são dirigidas. E me lembrei também de uma das narrativas de Ivone do Amaral Pereira, de uma mulher que tinha muita fé no chamado Santo Antônio da Igreja Católica, o espírito considerado santo pela Igreja Católica, né? E ela orava muito por Santo Antônio com tanta devoção, a devoção católica da crença dela, que Santo Antônio não pôde ir, mas mandou um representante, dada a vibração elevadíssima da prece, né? Então, Santo Antônio não pôde comparecer pessoalmente, mas enviou um representante de altíssimo nível para atender aquela prece sincera, né? Olha que coisa bonita a gente pensar isso, Américo. Fantástico isso, é simplesmente fantástico, né? Ou seja, as nossas preces elas não ficam sem resposta. Às vezes a gente não entende a resposta, porque a gente pede coisa que vai nos atrapalhar. Então, a gente quer muito uma coisa e aquilo, às vezes, é uma situação, uma ocorrência pior do que aquela que a gente não espera, né? Então, os espíritos tomam cuidado em atender todos os pedidos, né? Diz que ninguém fica sem pedido atendido. Claro que não vem um presente pelo correio, não é isso. Tem que ser um pedido que precise da ajuda dos espíritos. Nós vamos ver isso quando a gente estudar o livro Entre a Terra e o Céu, em que um pedido de ajuda move uma quantidade de espíritos durante 4 anos para resolver um problema. Olha que coisa impressionante. Belíssimo livro que nos aguarda aqui, né? Porque nós temos muito trabalho pela frente. Deus nos permita continuar esse trabalho aqui pelos próximos anos, Sem AVC. sem AVC. Bom, não estamos com excesso de preocupação, né, Américo? Temos as nossas preocupações, mas não fazemos disso um tormento, né? Então, vamos ver se conseguimos manter o equilíbrio da saúde para continuarmos esse trabalho aqui. Mas o grupo do irmão Francisco, atendendo à rogativa de alta concentração de Alexandre, adentrou o ambiente e André destaca em religioso silêncio. A saudação foi ligeira, sem maiores perdas de tempo, e o instrutor Alexandre dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia, era o líder do grupo. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados. Olha o detalhe, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Quer dizer, ele precisa de alguém que esteja dormindo, fisicamente falando, e que possa colaborar com aquele atendimento. Veja que a gente já começa a imaginar aqui que será pela obtenção de fluidos de encarnado, né? E aí a conversa continua aí. O nosso novo irmão observava o agonizante e Alexandre acrescenta. Conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha, aqui está o detalhe do capítulo, né? Do doador de fluidos. Quer dizer, eles vão trazer uma pessoa que está encarnada, vem em desdobramento pelo perispírito, para fornecer fluidos carnais. Olha que interessante, que estão absorvidos pelo perispírito também. E aí o irmão Francisco responde: temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. E ele foi buscar Afonso, América. Foi lá buscar o Afonso. Isso é curioso, Orson, porque a gente acha que qualquer fluido, né, resolve o problema. Então, é só dar passe, né? Eu me lembro, no livro dos médiuns, um Kardec tem um caso lá em que o sujeito ia dar passe na pessoa, a pessoa ficava pior, né? E ele investiga isso e pergunta ao espírito por que estava acontecendo isso. O espírito que ajudava o Kardec a elaborar
o livro, né? Ele diz que os fluidos não são compatíveis, né? Então, não é qualquer fluido que você aplica na pessoa e ela melhora, né? E aqui ele sabia disso. E por que precisa de fluidos mais densos? Porque vai agir sobre o cérebro físico. É o cérebro físico que está correndo risco de derramamento de sangue numa das áreas motoras do cérebro. Então, ele vai pensar um médium com características para atender aquele caso ali. Então, tem que ser uma pessoa equilibrada. Eu pergunto se essa pessoa equilibrada não é aquele mesmo médium psicógrafo que lá no começo do livro era um médium de curas e não se falava nisso, né? Mas que temos vários registros da ação desse médium, né? Todos nós conhecemos. Uma ação curativa impressionante, né? Enquanto o Francisco vai buscar Afonso, lembrando que Afonso está encarnado e está adormecido no corpo, o grupo que acompanhava Francisco vai auxiliando na ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética através da prece. Mas o Francisco, que é o líder do grupo, ausentou-se imediatamente, Américo. Foi imediato buscar Afonso. E com isso nós terminamos essa metade do capítulo, porque não dá tempo de falar todo o resto aqui. Pois é. Agora fica a expectativa para o episódio da próxima semana da chegada de Afonso, que Francisco foi buscar. Nós vamos conhecer aí um médium, segundo Francisco, capaz de auxiliar a recuperação de Antônia, um médium que está encarnado, está dormindo no corpo e, naturalmente, Francisco tem uma ascendência sobre Afonso para trazê-lo ali para trabalhar num atendimento gravíssimo de emergência que André está observando e aprendendo, e sob orientação de Alexandre, que buscou colaboração ali, América. É muito interessante esse detalhe, buscou o apoio de outro espírito. Esse é um detalhe importante, né? Nem tudo ele conseguiria fazer. E ele não queria se afastar do Antônio, porque o Antônio podia ter qualquer problema ali. Então, ele ficou ali do lado, de plantão, evitando o sangramento, mas para promover a cura, ele precisava de fluidos densos, então vai ter que esperar um pouquinho, mas ele está no comando da operação. Muito bem, então nós convidamos vocês para estarem conosco na próxima semana para o episódio 8B, capítulo 7, Socorro Espiritual. Nós vamos concluir esse capítulo no próximo episódio. Muito obrigado e até lá. Até lá, saudações a todos.